capítulo 5 de Eclesiastes. Os irmãos sabem que a gente prega aqui de forma expositiva, sequencial. Saímos do capítulo 4 na semana passada e hoje a gente continua em mais um capítulo, em mais um trecho de Eclesiastes, um trecho um tanto quanto diferente. Parece que até a forma que ele vai falar agora nesse trecho é diferente da forma que ele falava até agora. E aí os irmãos vão perceber isso porque a própria linha da pregação fica um pouco diferente da linha de pregação em Eclesiastes, que fala a respeito da vida, a respeito da dor e de muitas outras coisas. Agora ele vem e nos aponta algo que parece não ter muito a ver com tudo que a gente está falando até agora. E antes da gente ler, de fato, o trecho que a gente vai pensar essa noite, eu queria, junto com você, pensar algumas perguntas. E enquanto eu estiver fazendo essas perguntas, eu queria que você tentasse respondê-las de verdade. Algumas perguntas que, como é o livro de Eclesiastes, nos incomodam um pouco. E deve nos incomodar mesmo. A primeira pergunta é: Deus está no culto dessa noite? Aí eu não queria que você ouvisse isso como uma pergunta retórica. Eu queria que você pensasse: você acha mesmo que Deus, o Criador do céu e da terra, está aqui essa noite? A segunda pergunta: Deus, estando Ele aqui, está se agradando com o que estamos fazendo? Deus se agrada com o que nós estamos fazendo aqui essa noite? Deus tem olhado para aquilo que nós estamos fazendo aqui e tem se agradado com os louvores, com tudo que fizemos até agora, os dízimos e ofertas? Deus tem aceitado as nossas ofertas? Deus aceitou o culto, ou tem aceitado o culto dessa noite? Outra pergunta: você pensa nisso quando vem para o culto? Pensa se Deus está recebendo o culto diante dele como algo que ele tem se agradado? Esse é o motivo de você ter saído de casa essa noite. Você saiu de casa hoje pensando em adorar a Deus e pensando como que você pode agradá-lo. O trecho dessa noite, como é Eclesiastes, continua sendo brutalmente honesto, amargamente sincero. Às vezes difícil de engolir. O texto de Eclesiastes, e às vezes é difícil de engolir, mas eu nem acho que é difícil de engolir porque é difícil de entender. A gente até entende o que está escrito em Eclesiastes. É porque é difícil de aceitar mesmo. Eclesiastes é um livro difícil de aceitar. E agora, hoje especialmente, um trecho pequeno que provavelmente vai fazer com que a exposição seja pequena também, vai nos levar para dentro de um culto. O velho Salomão, sábio Salomão, está andando pela vida, investigando a vida inteira, olhando cada canto da vida e pensando a respeito de casamento, amizade, pensando a respeito de dinheiro, de trabalho, de descanso. Olhando para tudo, ele parece que em determinado momento olha para o culto. Senta num culto qualquer e observa. Observa um culto. E então ele passa 7 versos discorrendo, pensando a respeito do culto que o homem faz a Deus. É o trecho de Eclesiastes que mais fala de Deus, é o trecho de Eclesiastes que fala de culto. E por que eu acho que é diferente? Porque até agora ele está falando de coisas da vida que são muito próximas daquilo que a gente faz o tempo inteiro. Só que, nesse momento, quando ele vai tratar de culto, parece que o tema não é mais sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Só que, na verdade, essa é a impressão errada que a gente tem. A verdade mesmo é que o culto, o nosso culto, tem tudo a ver com o que a gente faz na vida. O nosso culto é, de verdade, aquilo que molda o nosso coração em todas as decisões da nossa vida, da nossa história. Então você pode até dizer que não adora o Deus que nós adoramos, você pode nem acreditar no Deus das Escrituras, mas você tem um Deus
e tem cultos. O seu culto acontece enquanto a sua vida acontece. Salomão agora olha para o culto dos homens e começa a observar como os homens prestam culto a Deus. Agora, é interessante que o que ele vai fazer aqui não é dizer o que os homens fazem, mas dizer o que Deus aceita. Por isso que, quando eu fui definir o título dessa pregação, eu pensei em colocar Deus está no seu culto. Quando você vem aqui nos domingos à noite ou qualquer outro lugar em que você cultua o seu Deus, o Deus da Bíblia, está nesse culto? Deus está nesse culto do dia 21 de setembro de 2025. Deus está aqui. É profundo, não é? Se você para pensar. Deus está realmente vendo o que a gente está fazendo aqui? Deus se importa com o que a gente está fazendo, com as músicas que a gente contou essa noite? Deus se importa com a forma que a gente ofertou, dizimou? Deus se importa com a pregação dessa noite? Deus está aqui no seu culto? Hoje nós vamos aprender que Deus deve ser adorado, mas Ele não aceita qualquer forma de adoração. Hoje nós vamos ouvir que Deus tem um padrão de adoração, um padrão de culto, uma visão de culto, que se você obedece, Ele aceita. Se você não obedece, Ele não aceita. Então pode ser que em alguns momentos da sua vida você tenha vindo para o culto e não tenha cultuado o Deus verdadeiro. É um tema diferente do que fizemos até agora, mas tão importante quanto tudo que nós falamos aqui. Aliás, alguns comentaristas vão dizer que em todo o livro de Eclesiastes, o capítulo 5 é o único capítulo que trata de coisas que nunca mais vão acabar. Porque é o único capítulo que fala de culto. E culto é eterno. Um culto a Deus nunca vai acabar. O trabalho vai acabar, a corrida pelo dinheiro vai acabar, a angústia de dividir trabalho e descanso um dia vai acabar, mas esse trecho do capítulo 5, isso aqui vai continuar por toda a eternidade. Um dia os crentes cultuarão o Deus eterno, eternamente. E como que Deus recebe isso? Que tipo de culto Deus recebe? Então vamos juntos ler verso 1 do capítulo 5 de Eclesiastes. Verso 1 diz assim: guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que Ele destrua o que você fez? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. É um trecho que começa com guarde o pé e termina com tema a Deus. Vamos orar mais uma vez e meditar naquilo que Deus quer nos falar essa noite. Senhor, estamos aqui num culto a Ti. Estamos aqui para adorar o Teu nome, bendizer o Teu nome, exaltar quem o Senhor é. Estamos aqui para cultuar, para dizer que o Senhor é bom e que a Sua bondade dura para sempre. Senhor, nós estamos aqui, Pai, para adorar o Teu nome.
Enquanto as coisas de fora dos nossos afazeres estiverem, Senhor, acontecendo, Pai, suplicamos que nós tenhamos aqui a nossa mente inclinada a Ti. Senhor, tem misericórdia. Fala conosco em mais um culto. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós, como eu falei, temos um trecho pequeno, um bloco muito menor daquilo que a gente normalmente costuma fazer em Eclesiastes. Eu acho que é menor também porque ele trata de 3 temas centrais em muitos versos. Então a gente vai tentar seguir assim. 3 blocos no trecho que a gente leu. Primeiro, a gente vai perceber que culto a Deus é sério. Segundo, que o culto é dele, é para ele. E terceiro, que o culto é algo solene. O culto é sério. Somente o verso 1, lendo novamente, guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem mal sem se dar conta. Guardar o pé. Ele começa dizendo que todas as vezes que você for adorar a Deus, você deveria guardar o seu pé. O que significa isso? Diante de muitas explicações a respeito desse trecho, o mais interessante, me parece, o que o autor quer dizer, é que é uma advertência para o crente, para aquele que adora a Deus, de que ele deveria ter muito cuidado quando ele iniciar um culto a Deus. Você tem cuidado quando você inicia o seu culto a Deus? Deus chamou os crentes numa santa convocação de estar aqui reunido todos os domingos para adorar o nome dele. E o que Deus está falando para a gente agora, essa noite, é: tome cuidado quando você estiver vindo à casa dele. Obviamente, a casa de Deus não é esse lugar de tijolo e vidro. A casa de Deus é onde nós estamos reunidos e adoramos a Ele em espírito e em verdade. Ele habita agora no meio do seu povo. Mas uma coisa é séria: Deus trata o culto com muita seriedade. Deus se importa com o culto. Se importa tanto a ponto de olhar para você e dizer: guarda o teu pé quando vier adorar o seu Deus. Às vezes a gente perde a noção de que o culto é santo e de que o culto é um lugar em que Cristo se faz presente, e perdendo essa noção, a gente às vezes trata isso como um rito qualquer no meio da semana. É porque a gente se esquece, aliás, pode ser pior, é que às vezes a gente nem acredita que Deus está aqui. Você acredita que Deus está aqui? Que Deus está aqui ou recebendo um culto que nós estamos fazendo para Ele? Você acredita nisso? Deus está dizendo: quando você vier adorar o nome do seu Deus, você deveria guardar o seu pé. Aproxime-se de Deus com reverência. E é interessante pensar isso porque a gente lembra que Salomão, na verdade, está investigando a vida, investigando as coisas que acontecem no mundo, e provavelmente ele observou no mundo pessoas chegando no culto sem reverência nenhuma, adorando a Deus de forma superficial, ou pior, de forma hipócrita. E agora o texto está dizendo para nós: não faça isso. Uma palavra de sabedoria. Em alguns dias você veio aqui, Deus te deu conselhos a respeito de trabalho, deu conselhos a respeito de sabedoria, Deus deu conselhos a respeito de amizade, a respeito de soberba, humildade, e hoje Deus quer falar com você a respeito do culto que você presta a Ele. Então Ele está falando com todo crente. Você adora a Deus de forma verdadeira ou de forma superficial e hipócrita? Quando ele olha para a igreja em Caxamorra, os cultos que a gente faz aqui no domingo à noite, o que Deus vê? Um culto a Ele ou não? E aí você pode pensar que a gente está sendo pesado demais, porque isso é coisa do Antigo Testamento. Então eu queria te relembrar, meu irmão,
que no Antigo Testamento realmente existem algumas cenas muito pesadas. De gente que, para proteger uma peça que fazia parte do culto que estava para cair, toca e Deus castiga aquelas pessoas. Na hora. Porque Deus não aceita qualquer culto. Ou você não sabe a história de Nadab e Abiú, que levaram fogo estranho para adoração a Deus e foram fulminados com aquele fogo estranho na hora. E aí você vai dizer, mas isso é coisa do Antigo Testamento, Deus não é assim? Irmãos, Deus costuma ser o mesmo eternamente. No Novo Testamento, a gente vê Ananias e Safira entregando no momento de oferta, assim como o nosso, mentindo diante do povo, como se estivessem ofertando mais. Deus os mata no meio do culto, para dizer que culto é dele, que o culto é dele. No Antigo Testamento, Deus nos ensina, eu me importo com a forma que vocês cultuam. No Novo Testamento, ele diz a mesma coisa. Algumas vezes isso é repetido, e agora em Eclesiastes a gente vê mais uma vez, não apenas o culto sendo rejeitado, mas pessoas sendo mortas na hora do culto. Será que se Deus fizesse isso hoje, aconteceria isso aqui na igreja em Caxamorra? Nós precisamos guardar o pé quando chegamos na adoração a Deus. No lugar de oração, no lugar de adoração. Nós estamos lidando com o Deus Santo, Deus Eterno. E o Deus Eterno tem a forma correta de receber a adoração. O texto continua dizendo, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolo. Talvez a segunda sentença nos ensine o que é uma das formas de chegar aqui sem guardar o pé. O culto não é uma atitude passiva. O culto envolve ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Eu estou falando isso porque a palavra ouvir no Antigo Testamento não tem o mesmo sentido que a gente usa normalmente de somente escutar. Ouvir é obedecer. É de fato entender o que alguém está falando e fazer o que essa pessoa está falando. Então, quando o texto diz chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, ele está dizendo, é melhor você viver a vida santa, cumprir os mandamentos, do que você chegar aqui todo culto e oferecer sua oferta. O que adianta você oferecer sacrifício de tolo? O que adianta você cantar? O que adianta você chorar, se na segunda-feira você é a pessoa que desvia dinheiro da empresa, que não trabalha bem, que não é um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, um bom marido? Tem gente, e isso acontecia lá, é Salomão que está falando. Tem gente que para aparecer fazia sacrifício, mostrava para os outros, orava bem, chorava no culto, mas não ouvia. Ouvia no sentido de cumprir o que aprendia, o que era falado nos cultos. Isso acontecia na época de Salomão. Será que isso acontece na época aqui da nossa igrejinha? Nós muitas vezes oferecemos a Deus sacrifício de tolo, mesmo sem cordeiro, mesmo sem bode, mesmo sem nada daquilo que existia no Antigo Testamento, muitas vezes o nosso culto é um sacrifício de tolo, porque a gente sai daqui e faz tudo diferente daquilo que a gente tem aprendido aqui. Salomão está falando, eu vi isso acontecer. Eu vi gente fazendo isso. Gente vindo aqui e fazendo coisas totalmente diferentes de tudo aquilo que eles falaram que ia fazer. Que eles às vezes pregaram. Muitas vezes a gente mostra que o nosso culto não é um culto que Deus recebe, porque a nossa vida não é íntegra, no sentido de ser inteira, sem divisões. Porque a gente não entende que o culto acontece no domingo de forma pública, mas continua na vida na segunda até o sábado. Muitas vezes
Somos santos na igreja. Santos na igreja. Um anjo na rua e um demônio em casa. Ouvir. Ouvir é o que Deus quer que a gente faça. O que Deus quer que nós façamos é que nós sentemos aqui e ouçamos a palavra de Deus. Certa vez, fui pregar numa igreja junto com um irmão aqui dessa igreja. E era uma igreja bem agitada, todo mundo estava muito alegre. Todo mundo pulava, dançava. E eu fui com um diácono aqui da igreja, nessa igreja. E eu acho que nem é o perfil daquela igreja, sinceramente eu acho que não é, porque era um congresso, era uma coisa muito pontual, porque parecia até que o pastor estava incomodado com o que estava acontecendo. E enquanto todo mundo pulava, dançava, literalmente dançava e pulava, e as pessoas vinham, traziam um copo de água para mim, e aí tem lanche, se o pastor quiser, pastor que não era pastor, mas se o irmão quiser ir lá atrás, mas é porque eu tinha um trabalho na internet, então todo mundo me tratou muito diferente, e a gente vai ficando agoniado com isso, você já passou por isso? É muito estranho, e aí os irmãos vêm falando, traz água, faz tudo. Antes de subir no púlpito, o irmão veio no meu ouvido e falou assim: irmão, você pode diminuir o tempo da sua pregação? Antes de subir, assim. É porque a gente já andou muito aqui no louvor, demorou muito. Se você puder diminuir o tempo da pregação, aí é melhor. Eu diminuí o tempo da pregação, mas eu também mudei o tema da pregação. E falei isso. Falei, gente, eu vim falar de uma coisa aqui, mas a gente vai falar de evangelho. Eu mudei o tema do congresso, preguei outra coisa. Falei, vamos pregar o evangelho aqui. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não vai para o culto para cultuar a Deus. A gente vai gastando energia, dançando, cantando, quer chorar, quer se emocionar, e no fundo a gente não quer ouvir, que é de fato o que a gente deveria fazer aqui no culto. Ouvir os conselhos de Deus. E quando alguém me chama antes de subir no púlpito, para 5.000 ligações, antes de subir no púlpito, para você não falar muito, fica claro que aquela pessoa, pelo menos, que me pediu isso, não entendeu que o que a gente está fazendo ali é ouvir os conselhos de Deus. Muitas coisas acontecem quando a gente visita as igrejas. E nesse momento, e eu lembrei enquanto estudava esse texto, que a gente também pode cair nesse erro. No erro de se esquecer de que a gente está aqui para ouvir a palavra de Deus. Que a gente está aqui para entender os conselhos de Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a gente está aqui para ouvir Deus falar. E para isso, guarde o seu pé quando entrares na casa de Deus. O culto não é algo rotineiro, algo banal, é um momento sério de encontro com Deus, onde devemos falar menos e ouvir mais a sua palavra. O texto é a respeito de um Deus falando com o seu povo, conselhos bíblicos, conselhos dele. Os louvores, é por isso que os louvores são extremamente importantes, porque os louvores também nos ensinam. O louvor não deveria ser uma frase que você fica repetindo, até entrar no mantra, e aí você sente algum arrepio e você fala, Deus falou comigo. Não falou, irmão. Você só sentiu um arrepio e foi emocionante. Aliás, numa aula de hipnose você aprende isso. É só isso que você sentiu. Porque para Deus falar com você, você precisa entender o que Ele está falando. Então o louvor vai falar com você. Se o texto do louvor, se a mensagem do louvor entrou no teu coração e você compreendeu uma verdade e guardou para si. Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. E o culto é sério. Além do culto ser sério, o culto é para Ele. A gente já falou que o culto é sério, e enquanto falávamos que o culto era sério, dissemos aqui também que o culto é para Ele. Mas eu acho que ele é um pouco mais claro, do verso 2 ao verso 3, falando a respeito disso. Ele diz que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus, e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Agora ele vai falar a respeito de palavra. Agora ele vai falar a respeito da fala.
Enquanto eu pensava a respeito desse momento em que Salomão está falando da fala, eu pensei também que isso poderia ser muito útil, ou pode ser muito útil, como um conselho para a vida inteira. São poucas as pessoas que não caem na própria língua. São poucas as pessoas que vencem o problema de falar demais, de falar coisa demais, de falar antes, de não pensar. E agora, especialmente para o culto, Deus está falando, cuidado com o que você fala no culto. Cuidado com o quanto você fala e foque em ouvir quando você está num culto. A fala, a língua, é veneno mortal para o homem. É espada de morte. Quem não guarda a língua, não se guarda do mal. Muita gente grande cai pela língua. A gente, às vezes, não percebe o quão importante é ser sábio nesse aspecto da vida. Saber quando falar, saber quando não falar. E dentro do culto a gente às vezes erra muito. Porque talvez em uns lugares mais, outros lugares menos, é o lugar que a gente quer falar com Deus, falar de Deus. E se você não se lembra que a gente está falando de um ser santo e todo-poderoso, você pode cair em erros grotescos, como, por exemplo, dizer, eu determino que Deus faça isso. Eu não aceito que Deus faça isso ou aquilo. Cuidado. Cuidado que é com a sua própria língua que Deus vai fazer com que você caia. Deus se importa com o que nós falamos no culto. É por isso que a gente se importa com o texto que é pregado, a gente se importa com o louvor que é cantado aqui. Os irmãos não sabem, mas algumas vezes a gente discute em grupo ou em conversa se aquele louvor deveria continuar sendo cantado aqui. Por que a gente discute? Para que pensar nisso? Porque, irmãos, importa muito o que a gente fala num culto a Deus. A língua é uma arma muito perigosa. Ela é capaz de abençoar, mas ela também é capaz de destruir. Mas para o culto, especialmente falando a respeito de momentos de adoração, a gente percebe que Salomão vai falar algumas vezes ainda que às vezes acontece períodos de adoração que são cheios de palavras vazias. Salomão vai nos dizer que às vezes as nossas palavras são cheias de letras, mas com pouca profundidade, pouca verdade, pouco significado. Às vezes a gente só quer entreter. Às vezes a gente só quer chamar atenção. Mas perde aquilo que de fato é culto a Deus, porque o culto é a Ele. John Bunyan uma vez disse que na oração é melhor ter sinceridade sem palavras do que palavras sem sinceridade. Às vezes, tem orações que são muito eloquentes, cheios de palavras difíceis, cheios de uma teologia muito correta, muito concatenada, mas no fim das contas não chega no ouvido de Deus. E existem orações que são no sussurro, no choro, que Deus ouviu, que Deus ouviu. Deus quer que saibamos que a palavra importa e que o que a gente fala para Ele é extremamente importante. E a forma que Ele faz isso, ele é interessante, Ele nos coloca no nosso lugar. Percebam o que Ele diz no meio desse texto. Ele diz, não se precipite com a sua boca, nem se apresse o seu coração em pronunciar nenhuma palavra diante de Deus. Por quê? Porque Deus está no céu e você na terra. Ele fala, cuidado com o que você fala, aí depois ele termina, portanto, sejam poucas as suas palavras. Porque você é o outro para Deus. Esse termo, o outro, muito usado em alguns comentários de teologia, é a ideia de que Deus é o outro mais outro possível do ser humano. O que eu quero dizer com isso? É que, se você olha para qualquer pessoa do seu lado, eles são pessoas que são outras pessoas, mas tem muita coisa parecida com você. As pessoas têm coisas parecidas com você. Os animais têm coisas parecidas com você. Até a terra tem coisas químicas
parecidas com as coisas que você tem. A maior parte do seu corpo é água. Você parece-se com a água, mesmo que a água seja outra coisa. Só que o Deus eterno é o outro, mais outro possível do ser humano. Nós estamos muito, muito distantes de quem Deus é. E o que Deus está falando aqui é nos colocando no nosso lugar, dizendo, cuidado com o que você fala dentro de um culto, porque Deus é um outro, muito distante de você. Deus está no céu e você está na terra. E é assim que a gente deveria olhar para Deus. Com temor, cheio de temor, guardando o pé e temendo a Deus, porque Deus está no céu e você está na terra. Nós estamos extremamente distantes de quem Deus é. E sempre seremos assim, muito distantes de quem Deus é. Por isso, cuidado com o que você fala. Segundo, por isso, não se esqueça que todas as vezes que você pisa num culto, de domingo à noite, você está vindo aqui para adorar esse Deus que está no céu. Você sendo essa pessoa que está aqui na terra. A pessoa, o ser que deve ser agradado é Deus e não você. Quem deve ser adorado é Deus e não você. Por isso que é muito estranho quando a gente pergunta assim, o culto foi bom hoje? Bom para quem? Como que você mede se o culto foi bom? Se o louvor foi agitado? Se você gostou da palavra? Ou você mede pensando se Deus recebeu o culto que nós prestamos a Ele hoje? Deus decidiu que todo domingo os crentes se reuniriam e sentariam e adorariam a Ele com louvores e palavra. E a gente deve se perguntar, Deus recebeu o culto dessa noite? Deus tem uma forma de receber culto. Nós aqui não vamos ter um teatro no meio do culto, porque Deus não diz que nós deveríamos fazer isso. Não num culto público a Ele. Nós não vamos ter dança aqui nessa igreja, porque Deus não falou para a gente fazer isso. Deus nos deu um ensinamento claro de como deveria ser um culto a Ele, com princípios claros para nós. O nosso culto é para Ele, não para nós. Mas se o culto tivesse aqui algumas coisas mais agitadas, talvez você gostasse mais. Tudo bem, o culto não é para você. O culto é para Deus. Estamos aqui para cultuar o nosso Senhor. E é isso que devemos fazer aqui. O que Ele quer que façamos? O que Ele quer que nós cantemos? O que Ele quer que nós falemos? O culto é para Deus. Todas as vezes que nós ouvirmos essa frase, o culto foi bom essa noite, nós deveríamos pensar, o culto foi bom para Deus essa noite. Deus recebeu o culto que eu fiz para Ele essa noite. Eu cantei para Ele. Eu ouvi e obedeci aquilo que Ele me ensinou. O culto foi bom para Deus. O culto é para Deus. Esse ser que está no céu. E nós cultuando a Ele aqui, da terra. Às vezes por querer agradar gente, querer trazer mais gente, querer até que o evangelho se espalhe pelo mundo, às vezes a gente cai no erro de ser pragmático. Vamos fazendo as coisas que dão certo. E a gente vai de coisa em coisa fazendo muitas mudanças para que tenha mais gente aqui e daqui a pouco isso aqui está cheio de gente e sem Deus. Não vale a pena. Esse culto deve ser um culto a Deus. O culto deve visar agradar a Deus, conforme as prescrições divinas, e não satisfazer nossos desejos, nem um desejo de homem qualquer. Não estamos aqui para um show, não estamos aqui para sair animados, estamos aqui para cultuar o nosso Senhor. E, por incrível que pareça, enquanto adoramos a Ele, temos recebido dEle alento, conforto, fé, esperança. É isso que a gente faz quando vem num culto. A gente adora Ele. E Ele, como sobra a bondade nele, deixa para nós fé, esperança, força, firmeza. De alguma forma, a gente acaba recebendo de um Deus que é bondoso aquilo que nós não deveríamos receber, nem merecíamos receber. Mas recebemos. Mas não estamos aqui para isso. Estamos aqui para adorar o nome dEle. E que o nome dEle seja adorado nesse lugar. E o terceiro e último ponto, do verso 4 ao verso 7,
A palavra de Deus vai nos ensinar que o culto deve ser feito de forma solene, não precipitada, não emocionada. O verso 4 vai dizer: quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, portanto, tema a Deus. Nos dias de Salomão existiam muitos votos que aconteciam naquela época. Os votos, por exemplo, do Nazireu, onde você entregava seu filho, e o seu filho iria ser ali conduzido numa espécie de ritual, onde não podia cortar o cabelo, onde não podia beber nada forte, bebida alcoólica. Sansão, né? Vocês conhecem Sansão, alguém que foi colocado num voto como um desses. Você sabe que no Antigo Testamento algumas pessoas faziam votos para terem filhos, e se Deus desse esse filho, ele deixaria o filho ali diante de Deus como um servo do templo. Então, a ideia de voto ali ainda é um pouco mais clara, mais física, mais visual. Mas nós ainda temos votos. Nós ainda colocamos e fazemos votos diante de Deus. E Deus está falando para nós aqui que todas as vezes que você estiver num culto a Ele, trate os seus votos com seriedade. A confissão de fé de Westminster é a confissão de fé que a maioria das igrejas reformadas usam como base de teologia sistemática, como base da nossa fé. Ela vai falar em alguns momentos a respeito da seriedade dos votos. Cuidado com os votos que você faz diante de Deus. Cuidado. É melhor não fazer do que fazer e não cumprir. E fica até um pouco mais pesado, porque parece que Deus nos diz que... Olha o verso 6. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que Ele destrua o que você fez? Salomão está dizendo: por que você fica fazendo voto diante de Deus, falando que vai fazer isso e aquilo, sendo descuidado em relação àquilo que você promete diante dEle, sendo que você não vai cumprir, e quando você não cumprir, aí fica pesado. Ele mesmo vai destruir o que você colocou diante dEle. A ideia é de temer a Deus mesmo. Você vai fazer mesmo um voto diante de Deus e vai descumprir esse voto? Cuidado. Quando você faz isso, você está diante de um Deus que odeia quando nós descumprimos aquilo que a gente promete diante dele. Aliás, não só não cumprir, como também demorar. Ele diz: não demore em cumprir os seus votos. Se você prometer alguma coisa diante de Deus, vai lá e faz. Não demore em cumprir. Não faça isso. Ou então você vai acumular para si a ira de Deus. Eu não sei se esse é o Deus que você normalmente imagina, mas esse é o Deus da Bíblia, é o Deus que se importa com o culto, com o que você canta, com a forma que você adora, com o que você faz. Deus é assim. Há um perigo em quebrar votos. Não cumprir um voto é um ato de irreverência e atrai a ira de Deus para nós. Por isso o texto vai dizer: é melhor não fazer o voto do que não cumprir. Fazer votos diante de Deus para não cumprir é extrema tolice, que nos diz o sábio. Nós temos muitos votos que ainda fazemos diante de Deus. Às vezes a gente tem aqui, em algum domingo à noite, um momento em que os irmãos sobem aqui no púlpito e professam a sua fé. É um voto que a gente faz diante da igreja. Eu prometo. Eu prometo, eu prometo, eu prometo. Eu prometo que eu vou me submeter à liderança da igreja quando ela for bíblica. Eu prometo que farei isso, que farei aquilo. Eu creio em Cristo Jesus. Eu seguirei crendo e cumprindo aquilo que a Bíblia tem me ensinado. A gente faz diversos votos aqui diante da igreja e é de propósito que a gente faz esses votos. Porque é diante da igreja e diante de Deus que estamos dizendo: Deus, eu vou fazer isso. Cuidado quando você professa fé diante de Deus num culto público, prometendo coisas que você não vai cumprir. Quando você faz isso, você
de alguma forma, está atraindo para si a ira de Deus. Outros votos a gente faz, por exemplo, quando a gente é batizado diante da igreja e diante de Deus. Eu prometo que morri para o mundo e agora vou viver para Deus. Quando isso acontece, nós estamos fazendo um voto diante de Deus de confiança e de fé em Cristo Jesus. Cuidado para não fazer votos que não sejam sinceros, verdadeiros. A gente faz um voto diante de Deus quando se casa na igreja. Casar-se na igreja é um voto onde a gente promete uma série de coisas diante de Deus. E se você descumpre um voto diante de Deus, não se esqueça. Você atrai para si a ira de Deus. Porque Deus é justo. E você vai ter consequência de todos os votos que você quebrar diante dele. Porque ele é assim. Querendo você ou não, esse é o nosso Deus que se importa com os votos que fazemos. A gente tem hoje uma flexibilidade muito moderna de que o voto não importa, que isso é coisa do Antigo Testamento. Só que é estranho. É estranho perceber que no Novo Testamento Deus continua fazendo isso, continua se importando, continua falando isso. Não é verdade. A verdade é que a igreja moderna quer simplesmente tirar o peso da seriedade que é falar alguma coisa para Deus e depois não fazer o que disse. Não. A gente não deve viver assim. O texto, no verso 6, ainda diz para a gente a nossa hipocrisia. Ele diz assim: não consinta que sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Ele está falando algo que ele viu, e a gente vê isso acontecer. Ele está falando assim: quando o mensageiro de Deus vier, quando um crente vier, quando Deus for em sua direção, não ouse falar: eu não sabia, desculpa. Não é bem assim, jogar a culpa para o outro. Você já viu isso acontecer? Você já fez isso? É porque a gente é assim. Ele diz, não ouse fazer isso. Assim você só vai acumular mais ira sobre você. Deus sabe que você sabe quando está descumprindo os votos que você faz diante dele. A pergunta que fica para nós é, você está ouvindo o culto essa noite, amanhã você está no trabalho, em casa, fazendo qualquer outra coisa, você continua cumprindo os votos que você fez diante de Deus? Porque se você não está cumprindo os votos, não importa se você é o maior dizimista dessa igreja, dá a maior oferta, quiser dar qualquer coisa que você tem na sua vida, o seu culto não vai ser aceito diante de Deus, porque Deus não recebe sacrifícios de pessoas que não obedecem a Ele. É isso que Salomão está falando. Deus quer um coração que está inclinado diante dele e que vive, deseja viver uma vida que cumpre aquilo que tem aprendido. Você cumpre o que tem aprendido? Quando a gente falou de amizade aqui no domingo retrasado, você foi para casa pensando como que você pode abrir sua casa, pode estar mais perto de gente, pode viver mais em comunhão, pode saber como está o irmão. Quando a gente falou de descanso, de trabalho, você ficou durante a semana pensando, Senhor, me ajuda, Pai, a ter uma mão cheia de trabalho e uma mão cheia de descanso, porque se você não faz isso, não serve para nada. É melhor você ir para uma igreja e pular e ficar suado e liberar as energias. É melhor. Aliás, é melhor ter religião, porque religião é bom que você tenha religião. Mas eu não estou falando de religião aqui, estamos falando de adoração e de culto a Deus, e culto a Deus é estar aqui, ouvir a palavra dele e obedecer a palavra dele. É isso que você tem feito. É assim que você tem vivido. O texto dessa noite é curto, mas brutalmente honesto. Como que está a sua vida de adoração a Deus? Você tem adorado a Deus? No culto de domingo, o seu culto de domingo, quando você chega aqui, é alguém que tem cumprido os votos, é alguém que tem obedecido a Deus, é alguém que adora o Senhor, guardando o pé e cuidando das coisas que fala aqui, das coisas que pensa. Ou não? Ou é mais um culto de tolo? Daqueles que vêm aqui só para ouvir uma palavra boa? Às vezes é, às vezes não é. Um louvor bom, e quando o louvor é um pouco mais agitado ou um pouco mais lento, depende do gosto, você sente que o culto foi melhor ou pior. E se esquece, incrivelmente se esquece, que você vem para cá
para fazer com que o Senhor do universo ouça o teu louvor, a tua adoração. A gente ouviu algumas coisas aqui, e eu queria concluir falando dos pontos que são mais importantes do que nós falamos. Primeiro, o culto deve ser feito somente a Deus. Todo culto que coloca cantor, que coloca o grande pregador, que coloca qualquer coisa no centro dessa adoração, já deixou de ser culto a Deus. Então é melhor sair para casa e ver algum filme do Netflix e arrumar um dia da semana para se reunir com um crente, para adorar a Deus. Culto deve ser a Deus. E esse é um texto ideal para que a gente resista à tendência contemporânea de transformar a adoração a Deus em um lugar de entretenimento social, em um lugar de espetáculo. Aqui não pode ser isso nunca. Nunca. Aqui nós estamos para adorar o Senhor. E a forma de adorar a Deus é ouvir a sua palavra. Então, o segundo ponto é justamente esse. A palavra tem um papel central na adoração a Deus, porque estamos aqui para ouvi-la, para obedecê-la. O culto a Deus deve ter um lugar muito importante, ou deve colocar a palavra de Deus num lugar extremamente importante. Nós queremos ouvir a palavra de Deus. Nós, crentes, nos reunimos para ouvir a palavra de Deus. Isso deve acontecer. Terceiro, cumprir os votos feitos a Deus. É necessário. Devemos cumprir os votos que nós fazemos a Deus. Se você prometeu a Deus alguma coisa, mesmo que isso lhe cause dano, como diz Salmo 15, você deveria fazer. Mesmo que isso lhe doa, mesmo que isso te canse, mesmo que isso te faça sofrer, cumpra os votos que você fez diante de Deus. E cumprir os votos que você fez diante de Deus é cumprir aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Viva uma vida que cumpre aquilo que você tem aprendido aqui. Viva uma vida assim, diante de Deus, para que a sua adoração seja aceita por Ele. Quarto ponto, nós não estamos aqui pregando uma vida moralista. O quarto ponto é uma lembrança de que você não vai conseguir fazer isso. A lembrança de que quando você tentar fazer isso de forma perfeita, de forma plena, você vai perceber que vai precisar de ajuda, porque você não vai conseguir. Você vai perder um voto aqui e ali. Você vai perceber que você vai pecar naquilo que você aprendeu no domingo passado. Você vai perceber que não consegue fazer isso de forma plena, mesmo que tente, deveria tentar e deveria perseguir. A gente não deve baixar a guarda para isso, e então você vai lembrar da mensagem que nos move, a mensagem de Cristo Jesus. É por isso que Jesus veio à terra e morreu no nosso lugar, para que o culto a Deus fosse também agradável a Ele. É Cristo que habita em nós, nessa igreja, por meio do Espírito Santo, que faz com que o nosso culto seja aceito por Deus. Então a única forma de você se achegar diante de Deus é você fazendo tudo certo, cumprindo todos os votos, não pecando nenhuma vez. Essa é a única forma. Você conseguiu isso? Quem está cumprindo isso perfeitamente, levante a mão. Não levanta, ninguém está cumprindo perfeitamente. Ninguém está cumprindo. Por isso que a mensagem do Evangelho é dizer para você, você não consegue cumprir, você não vai conseguir cumprir, por isso você precisa de um Salvador. Ele cumpriu por você. E é por isso que pela fé nós entramos aqui e adoramos a Deus. Tudo que eu falei até aqui é verdade. E você deve cumprir e se esforçar, a ponto de sangrar internamente para que tudo seja cumprido. Mas quando você perceber que você não consegue fazer isso, e é só quando você perceber isso, não abandonando a sua vida e vivendo de qualquer jeito, você precisa lembrar, é Cristo que vai na frente e faz com que a minha adoração chegue a Deus. Por isso que a mensagem central das nossas pregações é sempre a mesma. Olhe para Jesus, creia em Jesus, morto na cruz, cumprindo todos os votos que você deveria cumprir. Tudo que você não cumpriu, tudo que você não conseguiu cumprir, e até a ira que você deveria receber eterna, de uma morte eterna,
Jesus recebeu no seu lugar, para que você tivesse vida, para que você fosse perdoado. Agora eu e você temos a condição de estar aqui falando com o nosso Deus. É por isso que a gente não é fulminado enquanto louvamos, ofertamos ou pregamos. É só por isso. É porque Jesus morreu na cruz e já recebeu a morte que eu deveria receber aqui no culto dessa noite. O culto dessa noite deveria ser um momento em que todos nós aqui cairíamos no chão, mortos. Mas porque Jesus morreu na cruz por nós, a gente continua vivo. Porque é em Jesus que Ele tem misericórdia de nós e recebe a nossa adoração. Saia daqui querendo cumprir tudo, mas lembrando também que alguém já cumpriu no seu lugar. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos. Te bendizemos pelo teu cuidado e teu amor. Num texto curto, conciso, diferente daquilo que a gente tem o costume de ouvir aqui, o Senhor nos ensinou mais uma vez algo importante: como cultuar a Ti. O que eu te peço, Senhor, é a misericórdia e graça do perdão dos nossos pecados, para que vivamos da forma digna de crente, obedecendo a Ti e cumprindo votos. E além disso, Senhor, suplico, Deus, que todos aqueles que estão aqui, aqueles que não creem em Ti, que creiam no Filho de Deus, e aqueles que creem, percebam hoje que no Jesus ensanguentado, morto e ressurreto, nós temos a saída para essa vida debaixo do sol. Temos a saída nele, para que até o nosso culto agora faça sentido a Ti. Nos guie, Senhor, nos próximos dias, em adoração a Ti, de forma que o Senhor se agrade, em Cristo, do nosso louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém.